Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Hoje é terça-feira, dia 12 de setembro, primavera batendo na porta, né? Que coisa boa! Luz e paz ao seu coração, começando com muita alegria, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Deus te inspire e te proteja, e naturalmente a sua família, as pessoas, todos os seres, né? Ao seu redor, hoje e sempre, sempre, sempre. Meus amigos, aquelas perguntas, né, que a gente gosta de fazer aqui para vocês no início de cada pílula. Como é que você lida com o tempo de cada coisa? Ou cada coisa tem seu tempo? Como é que é essa frase para você? Entender e principalmente aceitar o tempo de cada situação, de cada coisa é um desafio, você não acha não? Eu acho que é um grande desafio, né? Às vezes é até fácil de entender que a gente precisa fazer isso, mas entre saber e fazer há uma distância que a gente precisa encurtar, definitivamente. Muitas das angústias, né, que a gente experimenta na Terra, em todos os níveis, é exatamente pela dificuldade de compreender e de aceitar o tempo de cada coisa. Observa que interessante, né? Se você plantar no seu quintal, já faz tempo que a gente não fala disso, se você plantar no seu quintal couve, a couve ela cresce rapidinho. Eu falo porque eu planto couve, eu sei. Né? Se você planta uma couve, um pezinho de couve, já já você tem da sementinha, né? 1, 2 meses, um pé enorme, bem grandão de couve, né? É rápido. É rápido, rápido, rápido. Só que a couve, do mesmo jeito que cresce, qualquer coisa pode derrubá-la, né? Um vento mais forte, uma chuva mais intensa, é fácil derrubar um pé de couve. Se você for plantar em contrapartida um cedro, né, esses cedros do Líbano, imagina, um baobá, baobá inclusive é aquela árvore lá do Pequeno Príncipe, né? Lembra do Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry? Pois é, ele tinha um baobá. Se você for plantar um carvalho, né, uma sequoia, essas árvores gigantescas, né, uma figueira, provavelmente vão demorar alguns anos, para essas árvores crescerem de maneira subterrânea, enraizando-se, lá debaixo da terra, literalmente, para depois começar a crescer de forma verticalizada, né? Crescer literalmente para o alto. Então, se uma pessoa for ansiosa, ela vai olhar para uma semente dessa e falar: gente, que semente preguiçosa, ela não cresce de jeito nenhum, a minha couvezinha já cresceu. Pois é, mas uma couve sobrevive pouco tempo. Essas árvores são literalmente milenares. Onde que eu quero chegar? Existe um tempo para cada coisa. Algumas construções, meus amigos, elas são muito fáceis de serem feitas ou muito céleres, rápidas, mas não são profundas, não são densas. Do mesmo jeito que elas acontecem, elas vão embora. Alguns relacionamentos são assim, né? Você tem um relacionamento que parece ser algo maravilhoso e também acaba, né, de maneira maravilhosa. Quem nunca viveu isso? De repente, algo que parece ser fantástico, uma oportunidade incrível, que vem e vai, né, de uma maneira rápida. Por quê? Porque não tinha raiz profunda. É que nem a parábola do semeador que Jesus conta no Evangelho, né? Existem sementes que caem em terrenos férteis e criam um enraizamento profundo, mas quando a semente não é boa, não tem um terreno bom, o tempo dela de crescimento é adulterado, o que acontece? Ela morre. Então tem construções na vida que não se assemelham a essas árvores profundas. Em contrapartida, pensa comigo, tem coisas da nossa vida que demoram a acontecer, porque o tempo dessas coisas é um pouco mais longo, mas em contrapartida, quando ocorrem, são profundas. São como essas árvores gigantescas que demoraram para se enraizar, mas depois que conseguiram se enraizar, também não quebram, né? Elas são duradouras, assim como boas amizades, bons relacionamentos, bons crescimentos profissionais, principalmente o nosso crescimento espiritual, é ou não é? Então, a nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje quer te convidar a refletir sobre o tempo da sua vida. Comece a identificar quais são as situações que você hoje está envolvido, que você precisa de ter um pouquinho mais de paciência. É sério, porque crescer espiritualmente, a gente está muito mais ligado, né, a plantar uma figueira, uma sequoia, do que a plantar couve, entende?
Muitas vezes, aquilo que a gente está semeando hoje, a gente só vai ver o retorno amanhã. Então você vai lá, pensamento positivo hoje, trabalha, né, emoções saudáveis amanhã, trabalha o perdão, e você fala, meu Deus, mas a minha vida continua bagunçada. Calma, você está enraizando. Daqui a algum tempo você vai começar a atrair um monte de prosperidade. Aí algumas pessoas vão olhar para você e falar assim, gente, mas que sorte. Sorte? Você enraizou espiritualmente, né? Nem sei se existe esse termo, se não existe, acabamos de criar. Você enraizou o seu crescimento espiritual de maneira profunda. Então, claro, você está pronto para crescer e ver os frutos. O problema é que a maioria de nós é muito ansioso, ansiosa, não é? A gente quer tudo de imediato. Ah, eu pensei 2, 3 dias coisas boas, Ricardo. Vi essas pílulas aí, pensei coisas boas, mas não mudou nada na minha vida. Mas claro, você está há muitos anos, em muitos casos, há várias existências pensando coisas ruins. São 3 dias que vão fazer a diferença? Gente, faz favor, né? Lógico que não. Então nós precisamos levar a evolução espiritual a sério. Evoluir, meus amigos, é um trabalho constante, contínuo de enraizamento espiritual. É entender que o tempo de cada coisa que está ao nosso redor, ele vai vir e vai ocorrer alinhado com o tempo de Deus e não com o tempo da expectativa humana. Quando a gente consegue compreender isso, a nossa ansiedade diminui. E a gente começa a agir, dar passos firmes, né, dentro de qualquer obra que a gente se dedica, dentro da educação dos filhos, de um relacionamento afetivo, inclusive dentro do próprio crescimento espiritual, dentro do próprio crescimento interior que a gente faz, a gente começa a ter um novo olhar. A gente substitui a ansiedade do resultado rápido de uma couve que vai ser colhida, né, por uma perspectiva duradoura, profunda, de algo verdadeiro que você constrói e que vai realmente ter uma base, né, que vai ir em direção ao futuro de maneira excepcional. Então, que Deus te ilumine, te inspire, te ampare, como sempre faz, e que hoje você tenha um dia de reflexão sobre o tempo de cada coisa da sua vida. Substitua a ansiedade pela aceitação ativa, não passiva, que coisa de preguiçoso, ativa de compreender o que não pode ser mudado, mas de trabalhar para mudar o que pode. E respeite, né, o tempo de cada coisa, na certeza de que você vai colher sim os frutos de tudo que você está plantando e cuidando. Que Deus te inspire e te ampare, que o Evangelho do Cristo e o Evangelho espalhado, né, desses seres de luz possa com certeza alimentar a sua alma, para que você tenha uma terça-feira maravilhosa. Viu, meus amigos? Abençoada você, sua família, os animais ao seu redor, a natureza ao seu redor, todos os seres ao seu redor. Fiquem com Deus. Muito obrigado, como sempre, por compartilharem a pílula do nosso amado Evangelho. E, como tem sempre gente nova entrando aqui para receber a pílula, entre lá no site do Instituto Namastê. Muita gente nova tem perguntado, como é que eu posso cadastrar para receber a pílula direto do WhatsApp? É simples, entra lá no site do Instituto Namastê, institutonamastê.com.br. Lá tem os canais para que você possa receber a pílulazinha para as crianças, não é? Enfim, lá está tudo muito bem explicadinho como que você pode fazer, tá bom? Fiquem com Deus então, e você já sabe, não sabe? Até breve, até muito, muito breve, com respeito e entendimento para o tempo de cada coisa.